Hoje o nosso programa em ação está muito especial. Vou reproduzir aqui a entrevista que fiz durante o programa Assembleia Convida com o ministro Luiz Dussi. Dussi foi ministro durante os 8 anos do governo do presidente Lula. Foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral. Na entrevista, o ministro Dussi mostra como se construiu o projeto de desenvolvimento que foi colocado em prática durante o governo Lula e que hoje também é implementado com avanços pela presidenta Dilma. Assista essa entrevista, participe do programa, mande e-mail, participe por meio do Twitter, do nosso site, vale a pena. É uma entrevista, sem nenhuma dúvida, histórica. A Assembleia Convida de hoje traz um convidado muito especial. Ele que é educador, é professor universitário, foi fundador do Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal e foi ministro-chefe da Secretaria-Geral durante os 2 governos do presidente Lula. Estamos falando do ex-ministro Luiz Dussi. Muito obrigado, Dussi, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E convidar o Dussi é sempre uma alegria e também uma pauta imensa a ser trabalhada. O ministro Dussi é um dos grandes formuladores do Partido dos Trabalhadores, foi um dos grandes formuladores também durante o governo do presidente Lula, ajudou a pensar o início do governo, o modelo de desenvolvimento que o governo Lula colocou em prática. Então, nós temos muitos temas a tratar com o ministro hoje no nosso programa, Assembleia Convida, mas eu quero começar, Dussi, a perguntar para você o seguinte. Hoje, qual o modelo de desenvolvimento colocado em prática tanto no governo Lula como no governo da presidenta Dilma? Qual é a síntese desse modelo? Só dizer que, quanto a formulador, é uma formulação coletiva, né? Mas, de fato, eu sempre procurei contribuir por achar que a política transformadora, política da esquerda democrática, que sempre foi a do PT, né? Ela precisa de ação, obviamente, mas também precisa de ideias. Uma política conservadora, às vezes, basta a ação. Mas para transformar a realidade de modo consistente e duradouro, né? É preciso conciliar ideias e, naturalmente, ação prática. Olha, eu diria o seguinte, que a partir de 2003, com a vitória, né, e depois a posse do ex-presidente Lula, o Brasil passou a ter, de fato, um novo modelo nacional de desenvolvimento, em substituição ao modelo do período anterior, que era basicamente neoliberal. Não só no Brasil, mas naquela época, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos Estados Unidos de Ronald Reagan, na Inglaterra de Margaret Thatcher, né, prevalecia um modelo neoliberal. O Brasil também. As forças políticas hegemônicas naquele momento aplicaram na economia, na vida social, em relação ao papel do Estado, o modelo neoliberal. E acho que hoje os cientistas políticos têm um certo acordo nisso. O modelo tinha, no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique, produzido determinados resultados, mas, sobretudo, no segundo mandato, as fragilidades desse modelo ficaram evidentes. Houve uma escalada, nos 2 últimos anos, uma escalada do desemprego, um aumento da pobreza e da exclusão social, uma deterioração dos serviços públicos essenciais, a própria macroeconomia estava muito debilitada, né? Uma lógica de que tudo que era do Estado não servia, não prestava, era ineficiente. Né? Essa era uma das características do neoliberalismo. Né? A ideia do Estado mínimo, que quanto menos Estado, melhor. Né? Então, o modelo neoliberal tinha fracassado, né? Estava claramente rejeitado pela população brasileira, a sociedade ansiava por uma outra política, um outro projeto de país. Isso também tornou possível, junto com as qualidades pessoais dele, com o carisma, com a representatividade do próprio PT,
Tudo isso tornou possível a vitória do então candidato Lula, né, nas eleições. E nós tínhamos a responsabilidade de adotar um novo modelo de desenvolvimento. O que eu acho importante destacar, nem sempre é sublinhado, sobretudo nos comentários de imprensa, é que esse novo modelo não foi aplicação mecânica de uma doutrina, quer dizer, como tinha sido o neoliberalismo, infelizmente. Né? Na verdade, nós procuramos superar as falsas contradições do neoliberalismo, mas de uma maneira criativa, sem cair no extremo oposto, quer dizer, ao recusar um certo dogma neoliberal, né, evitávamos também cair no extremo oposto, buscando conservar o que pudesse haver de bom, né, na trajetória política e social do país e adotar uma dinâmica nova, que era o que nós queríamos e era também o que se esperava de nós. Eu estou até terminando de escrever um pequeno livro sobre o governo Lula, um ensaio, para explicitar o que foi esse novo modelo de desenvolvimento. Porque é uma característica do Lula que ele é um homem mais de fazer do que de teorizar a prática. Não é que ele menospreze as ideias, ele valoriza muito as ideias, mas ele tem uma certa resistência a trabalhar com sistemas ideológicos fechados, cristalizados, né? Ele aproveita as boas ideias, onde elas estão, e vai respondendo aos problemas reais. Não é uma pessoa de tomar conceitos gerais e aplicá-los na prática. É de identificar problemas e mobilizar ideias, experiências para resolver os problemas. Então, nós buscamos superar várias dicotomias, características do modelo neoliberal. Então, por exemplo, ou estabilidade ou crescimento. Eu me lembro que no Brasil se dizia, olha, não dá para o país crescer mais de 3% ao ano, chamado PIB potencial, porque isso vai prejudicar o controle da inflação, temos memória hiperinflacionária, e a inflação vai acabar voltando. Então, caímos numa armadilha durante o período neoliberal. Né? Para preservar a inflação baixa, deixamos de crescer, abrimos mão de crescer. O país cresceu naquele período, em média, 2% ao ano. Como esse era o crescimento da população, então, na verdade, nós estávamos estagnados. Né? Então, para controlar a inflação, deixamos de crescer. Uma outra contradição falsa, que a prática revelou falsa, ou ampliar as exportações, ou desenvolver o mercado interno. Né? O neoliberalismo dizia, vamos ampliar as exportações, o famoso slogan, exportar é o que importa. Né? No futuro, quem sabe, a gente cuida do mercado interno. Então, era um modelo excludente, por natureza. Ele trabalhava com ou uma coisa ou outra. Eram ideias antagônicas. Ideias antagônicas, incompatíveis, inconciliáveis. Né? E o novo modelo de desenvolvimento que Lula liderou era o contrário. É um modelo de síntese. Então, para dar esses dois exemplos, né? O Lula falou, não, eu não posso... não posso nem abrir mão de crescer mais, porque o país precisava crescer mais. Né? E durante os 8 anos de Lula, nós crescemos o dobro do período anterior. Né? Em média, mesmo com a crise de 2008, né? A maior crise internacional, econômica, financeira, desde o craque da Bolsa de Nova York. Né? E mesmo assim, mesmo com o impacto dessa crise, nós crescemos mais de 4%, né? Em média, durante os 8 anos do Lula. Com inflação baixa, com a inflação mais baixa da nossa história. Quer dizer, o governo Lula demonstrou que era possível, com as políticas adequadas, né, ter um crescimento muito mais vigoroso e acelerado, com a menor inflação da nossa história. No caso das exportações e do mercado interno, eu me lembro que uma vez fizemos uma reunião, eu estava acompanhando o Lula, ele tinha ganho as eleições, mas não tinha assumido ainda. Não tinha tomado posse. E uns empresários, exportadores, disseram para o presidente, presidente, não caia na tentação de tentar expandir ao mesmo tempo o mercado interno e as exportações. Aposte nas exportações. No futuro, quem sabe, o senhor vai cuidar do mercado interno. Na saída, nós estávamos num carro e o presidente Lula comentou, não posso fazer isso. Né? Porque o Brasil não é assim. Nós temos estados fortemente exportadores, mas temos estados grandes, com 10 milhões de habitantes, às vezes 12, que praticamente não exportam nada. Né? Se eu colocar todas as energias do país, todos os recursos, para expandir as exportações, eu vou condenar as regiões não exportadoras à pobreza, né? À miséria, quer dizer, em alguns casos, eu vou agravar
a pobreza e a miséria. Essa sensibilidade social do Lula, ela sempre foi fundamental para essa elaboração, muito forte, né? muito Ou seja, ela norteia a elaboração dele, né? Sempre. Que aí ele acabou, nessa frase, ele acabou fazendo a síntese de uma proposta, né? De uma proposta. E ele falou assim, vamos apoiar sim os exportadores, o Brasil pode exportar mais, né? Vamos diversificar nossos mercados no mundo, com uma política externa mais plural, né? Menos subordinada só às relações com os Estados Unidos e a Europa, né? Ampliando as relações com a Ásia, com a África, relações políticas, diplomáticas, mas também relações comerciais. Ele falou, então as exportações podem ser muito mais significativas, sem prejuízo, né, de expandir ao mesmo tempo o mercado interno. Foi o que nós fizemos. Quando o Lula assumiu, o Brasil tinha um déficit, né, na sua balança comercial. Hoje tem mais de 350 bilhões de dólares de reservas, o que foi muito importante para evitar os impactos da crise internacional em 2008, continua sendo importante, e ao mesmo tempo nós expandimos muito o mercado interno. E aí o Lula fez uma outra síntese, que eu acho que, se tivesse que dizer qual foi a palavra-chave do sucesso do governo Lula, né? Síntese inovadora, quer dizer, síntese transformadora, preservando o que poderia haver de bom, né? Mas adotando um modelo completamente novo, uma resposta nova aos problemas do país. Até porque, se nós tivéssemos repetido as mesmas respostas, o país não teria dado esse salto, né, histórico que deu na economia, no social, né, na própria diplomacia. E aí eu acho que ele fez uma outra síntese, essa talvez seja a principal, que tem a ver com o programa do PT, com as nossas propostas dos partidos aliados, mas, sobretudo, com essa relação visceral que o Lula tem com a sociedade brasileira, né? Com esse conhecimento profundo que ele tem de todas as classes, das suas carências, das suas necessidades. Os neoliberais diziam assim, ou crescer ou distribuir, né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive tinha um clichê, né? Primeiro é preciso fazer o bolo crescer, só depois, quem sabe, distribuir, né? Hoje nós estamos falando disso com uma certa serenidade, mas na época eram assim, dogmas pesados, né? Quem se insurgia contra essas ideias era considerado dinossauro, superado, preso a ideias do passado e tal. Então o pessoal dizia, o Brasil não consegue. Os recursos têm que ser destinados a financiar, né, a produção. No futuro, nós poderemos atender as políticas sociais. E aí vinha a ideia de congelar os orçamentos de educação, de saúde, né, de meio ambiente, de cultura. A ideia de reduzir o pessoal, né, do Serviço Público Federal. Nós, durante muitos anos, não contratamos ninguém para os hospitais universitários. Me refiro ao governo da época, né? Os hospitais universitários ficaram sem pessoal, não havia concurso para as universidades. Quando nós assumimos, a Polícia Federal estava sucateada, o INCRA, o IBAMA, né? O Estado Nacional Brasileiro estava muito fragilizado, muito precarizado, por causa dessa visão, né, de congelar os recursos, no fundo, de atrofiar o Estado. É o Estado mínimo, né? E o que o Lula fez? Abriu mão, né, do crescimento para atender o social? Não. Né? Porque algumas pessoas diziam, vamos esquecer um pouco essa coisa de crescimento, vamos priorizar, né, os pobres, os trabalhadores. Não. Nós tivemos políticas ativas voltadas para o crescimento econômico, tanto é que o país cresceu o dobro do que tinha crescido no período anterior, né? Mas, ao mesmo tempo, tivemos políticas sociais muito fortes, né? E aí, deputado Edinho, eu acho que tem uma coisa que é muito respeitada e muito valorizada fora do Brasil. Acabei de estar agora em alguns países da América do Sul, porque um programa como o do Bolsa Família, por exemplo, ou então do PRONAF, do Incentivo à Agricultura Familiar, ou os reajustes reais, os aumentos reais do salário mínimo, né? E outras políticas, o Luz para Todos, uma série de políticas sociais voltadas para melhorar as condições de vida das classes populares e para promover a inclusão, né, de quem vivia abaixo da linha da pobreza. 50 milhões de brasileiros, quando nós assumimos, viviam abaixo da linha da pobreza. O dinheiro gasto nas políticas sociais, né, melhora a vida das pessoas, torna mais digna a vida das pessoas.
E só por isso já seria eticamente, politicamente justificável. Acho que foi o próprio IPEA que fez um estudo do que significava o Bolsa Família no comércio local, regional dos estados do Nordeste, né? Foi muito interessante. Esse é que é o segredo, eu acho, porque é justo, né? Precisa ser feito por causa das pessoas, afinal de contas, né? Faz uma diferença enorme uma mãe de família, um pai de família pobre, né? Saber que recebendo o Bolsa Família, ele poderá garantir pelo menos que os seus filhos tenham alimentação, pão, leite, né? Ou não tenham. Na verdade, alguns disseram que era coisa assistencialista, mas isso é um direito. O primeiro dos direitos é de sobreviver, né? É de não estar sempre entre a vida e a morte, né? É claro que se nós tivéssemos ficado só no Bolsa Família, poderia ser considerado assistencialista, mas como nós geramos 15 milhões de novos empregos, né? E uma série de oportunidades de emancipação econômica para as classes populares, então é uma política ativa e criativa, não tem nada de paternalista ou de assistencialista. Mas eu acho que o segredo, né, que não foi teorizado, porque não é muito do Lula teorizar de modo abstrato as coisas, mas é um acerto fenomenal, que é isso, quer dizer, você destina os recursos públicos para melhorar a condição da vida dos pobres, e só isso já justificaria. Se não tivesse outro resultado, né, moralmente, quer dizer, fazer com que as pessoas passem a ter uma vida simples, mas digna. E antes elas estavam entre a vida e a morte, né? Tanto é que 28 milhões durante o governo Lula saíram da extrema pobreza e 39 milhões de outras pessoas, não são as mesmas, né, ascenderam para a classe média, no maior processo de mobilidade social que o Brasil já teve. Talvez um dos maiores do planeta. Né? Talvez um dos maiores do planeta. Nem no período de Getúlio Vargas, né, que com a legislação trabalhista, mas aí foi uma política só urbana. E a nossa foi urbana e rural. Né? Agora, qual é esse segredo que eu estava falando? É que, além de melhorar a vida das pessoas, o investimento feito nas políticas sociais tem um sentido econômico, macroeconômico, porque dinamizou o mercado interno. As políticas sociais cumpriram um papel econômico. Né? É o contrário do que diziam os neoliberais. Eles diziam, olha, não dá para misturar. Eu me lembro de um famoso consultor financeiro, muito prestigiado no Brasil, que disse, economia não rima com filantropia. Né? Econômico não é adversário do social. O Lula inverteu essa equação, colocou as políticas sociais no centro da estratégia econômica. Né? E isso deu ótimos resultados sociais, não estou dizendo que todos os problemas sociais estão resolvidos, mas mudou a face social do país. Mas deu importantes resultados econômicos, porque esse dinheiro, as pessoas não gastam em títulos na Bolsa de Nova York. Gastam no consumo, né? Gastam comprando no seu próprio município, né, alimento, um vestuário simples, remédios, material escolar. Né? Tudo isso, eu que sou mineiro, né, e nasci no interior de Minas, sou testemunha, mas também no Nordeste, no Norte. Mineiro de Santos Dumont. Sou mineiro de Santos Dumont, da Zona da Mata de Minas. Esse dinheiro não só contribuiu para dinamizar o mercado interno, mas para interiorizar o desenvolvimento. Pela primeira vez, nós tivemos uma política que valoriza as metrópoles, mas também interioriza o desenvolvimento, porque as pessoas compram grande parte disso no comércio local. Né? Então, é uma nova relação entre o econômico e o social. Esse foi o segredo do sucesso do governo Lula. Em síntese, seria crescimento econômico com justiça social, que parece um chavão, mas virou o pilar de um modelo de desenvolvimento nacional que hoje inspira muitos países do mundo. Né? Muitos países. Na Inglaterra foram publicados 6 ou 7 livros sobre o governo Lula. Na França, 5 ou 6, eu mesmo tenho alguns deles. Na Itália, mais de 10. E quase todos, o principal foco é entender, né, o segredo desse sucesso. O Lula não fez nada, ele mesmo disse. Não, eu fiz o óbvio. Eu já comentei com ele que não é tão óbvio assim. Né? É o óbvio se você parte do princípio de que o principal é atender os interesses da população. Dulce, o grande desafio desse modelo, que hoje inspira todos os países da América do Sul, absolutamente todos os países da América Latina, é inspiração para a África, norteia hoje as formulações do planeta, dos países desenvolvidos. Esse modelo, o grande desafio dele, agora no governo Dilma,
é responder a esse agravamento da crise econômica internacional? Esse é um dos desafios, né? Eu acho que o principal desafio é fazer com que o país continue crescendo, né? Gerando empregos em escala de massa, distribuindo renda, promovendo a inclusão social, ou seja, levando adiante, né, aquilo que o Lula fez de maneira extraordinária. Mas é óbvio que em 8 anos de governo Lula seria impossível resolver problemas que se acumularam ao longo de décadas, em alguns casos de séculos, né? Então, o desafio da presidenta Dilma é avançar com criatividade. Também não seria o caso de fazer exatamente a mesma coisa que o Lula fez, né? Porque os próprios êxitos do governo Lula colocam novos desafios. Então, nós tínhamos cerca de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, pelos critérios das Nações Unidas, critérios internacionais. Hoje temos 17 milhões. O governo Dilma criou o Brasil Sem Miséria, né? Que a própria presidenta, a ministra Tereza Campelo estão conduzindo muito bem. O objetivo agora é eliminar. O Lula deu um salto, imagina, de 50 milhões para 17, né? Em 8 anos. Isso é uma coisa que alguns países europeus fizeram isso em 100 anos. O Brasil fez em 8. Porque o foco era esse, né? O foco eram os pobres. E o Lula sabia, olha, ele até fala, se nós colocamos dinheiro na mão dos pobres, os pobres gastam bem, gastam com a sua própria sobrevivência, com a sua própria dignidade, e fazem a economia do país crescer. Porque se você compra no comércio local, o comércio é encomenda da indústria, né? A indústria precisa de matéria-prima para produzir, quer dizer, a roda da economia gira. No fundo, é uma teoria do desenvolvimento econômico. Eu presenciei na minha cidade de Araraquara uma fala do presidente Lula, porque na semana que ele esteve lá, criticaram que as pessoas estavam utilizando o dinheiro do Bolsa Família para compra de geladeira, de fogão, e ele ficou tão indignado e fez uma fala lindíssima, até que foi muito divulgada, dizendo, mas qual o erro de alguém que nunca teve a oportunidade de ter um fogão, ter uma geladeira, né, usar o Bolsa Família para poder guardar comida na geladeira e ter condições de fazer comida no fogão, né? Qual é a irregularidade que a pessoa atendida pelo Bolsa Família está cometendo, né? Que é uma visão muito elitista de desenvolvimento, né? Os neoliberais, em geral, tinham uma visão, um preconceito grande, né, com as classes populares, especialmente com os mais pobres. Tipo assim, não dá para transferir renda, né, para os pobres, porque eles não sabem gastar. E o grande Paulo Freire, talvez um dos maiores educadores que o mundo já teve, né, e que nós do PT tivemos o privilégio de tê-lo como fundador do partido, nosso companheiro na direção, Paulo Freire dizia isso. Os pobres têm um saber. Às vezes não conseguiram frequentar escola, não porque não quisessem, porque não podiam, né? Mas eles têm um saber, quer dizer, é um saber fruto da sua própria experiência de vida. O que o Paulo Freire dizia é que tinha que combinar esse saber que brota da vida prática com o saber escolar, e os dois juntos é que formariam, né? Mas mesmo quem não conseguiu frequentar a escola, tem bom senso, né? Os pobres sabem gastar. Por exemplo, quando fazem dívida, pagam, porque só tem o seu nome, a sua dignidade, né? Então, o Luz para Todos. Foi muito criticado o programa Luz para Todos, porque é um programa subsidiado pelo governo para levar, né, energia elétrica para as famílias que ainda não têm energia elétrica. Deixa eu te falar, nós vamos ter que fazer um intervalozinho e nós vamos voltar já para continuar falando desse modelo de desenvolvimento dos dois governos do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, essa mudança de concepção, e também eu quero falar um pouco sobre as relações com os movimentos sociais, de que forma que o governo Lula, nesse novo modelo, qualifica a relação com os movimentos sociais, que agora a presidenta Dilma tem feito da mesma forma e tem procurado avançar. Mas nós voltamos em 1 minuto para continuarmos essa belíssima conversa com o ex-ministro Luiz Dulci, ministro-chefe da Secretaria-Geral durante o governo do presidente Lula, durante os 2 governos do presidente Lula.
E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Você está assistindo hoje no programa Em Ação a entrevista com o ministro Luiz Dulce. Entrevista que fiz no programa Assembleia Convida, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma entrevista histórica que mostra como se construiu o modelo de desenvolvimento implementado durante o governo Lula e hoje que está sendo desenvolvido também pela presidenta Dilma, e mostra também a relação do Estado brasileiro com os movimentos sociais, num novo modelo de administração de conflitos e de construção da democracia direta. Acompanhe agora, nesse segundo bloco, o restante, a continuidade da entrevista com o ministro Dulce. Estamos voltando com o Assembleia Convida. Hoje, com esse que é um dos maiores quadros da política nacional, figura que foi importantíssima nos dois governos do presidente Lula, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, figura importantíssima também para o Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal, grande formulador, por mais que negue, foi importante formulador de tudo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Eu quero voltar, ministro Luiz Dulce, de onde nós terminamos aqui no nosso intervalo, sobre essa concepção elitista de desenvolvimento, onde eu até dava exemplo de uma crítica que o presidente Lula recebeu em 2008 e que eu vi uma fala que ele fez na minha cidade, Araraquara, quando eu fui prefeito, onde ele rebateu a crítica que as famílias estavam usando o Bolsa Família para compra de geladeira,
de eletrodoméstico, e você estava dando o exemplo das críticas do Luz para Todos, né, que foi levar energia elétrica às regiões que não tinham energia elétrica, que as pessoas não tinham acesso ao mínimo, que era acender uma lâmpada, ter uma geladeira para manter os alimentos em condições de alimentação. Enfim, existe, portanto, no Brasil hoje, um modelo de desenvolvimento que parte de uma outra concepção, que rompe com essa concepção elitista, como se a população mais humilde, como você deu o exemplo do Paulo Freire, não soubesse utilizar os seus recursos. Como que aqueles que nunca tiveram acesso à informação e à formação não tivessem conhecimento da utilização dos recursos. É isso? Porque aí é uma visão mesmo elitista, quer dizer, uma parte das classes dirigentes tradicionais do Brasil, né, não sei, não teríamos tempo para aprofundar, mas talvez pela formação escravista do nosso país, né, há um preconceito, como se o povo fosse um problema e não parte da solução, né, como se os pobres do campo e da cidade, a classe operária, mesmo a classe média assalariada, fosse um obstáculo, né, e só as elites propriamente ditas é que tivessem qualidade para promover o desenvolvimento nacional. E o governo Lula, trabalhou com uma outra ideia. No fundo, ao transformar, né, 40 milhões de pessoas que viviam à margem dos direitos básicos de cidadania, ao transformar essas pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, né, entre a vida e a morte, que não tinham renda nenhuma, né, portanto não podiam consumir, em cidadãos, que é disso que se trata. O processo de inclusão social transforma as pessoas em cidadãos, né? Dá o mínimo de condições práticas para que elas possam exercer os direitos de cidadania que estão previstos, inclusive, na Constituição Federal. Ao transformar em cidadãos, o governo Lula transformou também em consumidores. Aliás, um dos direitos do cidadão é consumir, né? Ainda que modestamente. O Bolsa Família tem uma pesquisa extraordinária de uma professora da Unicamp, se eu não estou enganado. Ela acompanhou durante 2 anos famílias do sertão do Nordeste que recebiam Bolsa Família. E as mulheres é que recebiam, né, porque a experiência prática mostrou que as mulheres, em geral, tinham mais responsabilidade. Destinavam os recursos do Bolsa Família, de fato, para a família, para as crianças. O nosso declinante gênero masculino nem sempre tinha a mesma responsabilidade. Como é que as mulheres, se afirmaram? No início tinham alguma dificuldade de gerir aquele dinheiro e aos poucos passaram a distribuir durante o mês. O presidente Lula dizia, né, que a mulher tinha que ser a protagonista do Bolsa Família porque o dinheiro na mão da mãe, ele tinha certeza que seria revertido para a criança. E às vezes o pai, né, não tem essa relação tão vinculada à sobrevivência da criança, ao bem-estar da criança. Tem muito problema de alcoolismo em algumas regiões, né, masculino geralmente, mas essa pesquisa mostra que as mulheres passaram a ser, inclusive, mais respeitadas como sujeitos na comunidade, né? E o dinheiro, ao contrário do que se imaginava, né, que não tem nenhum fisiologismo, porque é no caixa eletrônico, né, com o cartão, portanto não tem nenhuma intermediação. E o cadastro, que hoje está muito aperfeiçoado, era feito pelas prefeituras, a maioria das quais não é vinculada ao PT, nem aos partidos da nossa base, portanto tinha muita universalidade. Agora, essas mulheres, em vez de receber uma cesta básica, por exemplo, já pré-definida, passaram a ter a possibilidade de escolher, né? Primeiro atendiam as necessidades emergenciais de alimentação e tal. Sobrando alguma coisinha, começaram a comprar prestação, alguns eletrodomésticos. É um ato de cidadania. O que é um ótimo sinal. Quando veio a crise econômica de 2008, deputado, e o governo federal tomou a decisão, dialogando com os empresários e com as centrais sindicais, de desonerar a chamada linha branca, né, para manter a economia viva, não deixar que a recessão se instalasse, de fogões, de geladeiras, o povo pobre foi o maior comprador. Né? Que coisa mais interessante, mais agradável. É um motivo de satisfação para qualquer governo. Que pessoas que não conseguiam comprar nem comida, agora, além de comida, estão comprando também, modestamente, outros bens. De novo, melhora a vida das pessoas,
porque a diferença entre uma casa que tem energia elétrica e que não tem, que tem uma geladeira para conservar um alimento e que não tem, é uma diferença de séculos, mas faz a economia crescer, porque sustenta a demanda. Eu não quero usar a terminologia econômica fora de hora, mas a ampliação do consumo popular sustenta a demanda da indústria, do comércio, e, portanto, tem um sentido macroeconômico. É isso que os neoliberais não entendiam, quando falavam economia para cá, social para lá. Ao colocar as políticas sociais no centro do projeto de desenvolvimento, né, o Lula tornou a vida das pessoas melhor, mas deu também maior dinamismo à economia. E essa era a nossa principal proposta na campanha de 2002, do PT. Criar no Brasil um mercado ampliado de consumo popular. Ao você investir na construção da cidadania, entre as relações cidadãs está a relação do consumo, né? Como você mesmo disse. É um princípio básico, as pessoas têm o direito de consumir alimentos, roupas, aquilo que lhes dá dignidade. Isso é cidadania. Né? É cidadania. Isso levou o Lula, o presidente, né, chamou de Lula porque o Brasil chama de Lula, né? Mas o então presidente Lula a dizer, no seu discurso de posse no segundo mandato, que não só não havia contradição entre crescer e distribuir, mas que a maneira mais consistente e duradoura, mais sólida de crescer é justamente distribuindo. Porque aí o nosso crescimento econômico durante o governo Lula deixou de ser baseado só no investimento externo, que é importante, continua sendo importante, mas oscila muito dependendo da situação dos outros países. Agora, por exemplo, né, países que estão em crise investem menos. Então, o nosso crescimento deixou de ser tão baseado na dimensão externa ou nas exportações para ser fundamentalmente baseado na força do mercado interno. Quando veio a crise econômica de 2008, o que segurou a nossa economia, né, e a condição de vida? Nenhum emprego. Em 2008, o Brasil não perdeu nenhum emprego. Por quê? Por causa da força do mercado interno. E por que o mercado interno estava tão forte? Por causa da inclusão social, da elevação do valor do salário mínimo. Né? As classes populares comprando mais, isso é a melhor maneira de dar solidez a uma economia. Ao contrário do que pensavam e diziam e praticavam os neoliberais. Né? Dulce, eu quero que você fale um pouco também, dentro desse contexto de uma nova concepção, de um novo modelo de desenvolvimento, também a forma como o governo do presidente Lula inaugura uma nova relação com os movimentos sociais organizados. E que agora a presidenta Dilma também, né, tem mantido um espaço de diálogo, de construção das políticas públicas com os movimentos sociais. Eu me lembro que o presidente Lula dizia que a sociedade brasileira precisava sair da arquibancada e entrar para o campo para jogar, né? Exato. Usando essa simbologia que ele gosta tanto do futebol. Efetivamente, o governo Lula inaugura um novo modelo de jogo onde a torcida participa do jogo? A nossa visão da democracia, né, sempre foi de que ela precisava ser, ao mesmo tempo, representativa, até porque não há democracia no mundo, né, sem instituições representativas, partido com liberdade, eleições, parlamento livre, né, eleições para o executivo. As instituições representativas são fundamentais. Eu insisto nisso porque, às vezes, tem gente que fala ou representativo ou direto. Nós nunca pensamos assim. Né? Nós já nascemos, nós PT que eu digo, já nascemos na década de 70, né, lutando contra o autoritarismo político, em defesa das liberdades democráticas. Então, eleições livres, parlamento livre, liberdade sindical, liberdade de imprensa, etc. Né? Então, somos ardorosos defensores das liberdades democráticas. Mas se as instituições representativas são necessárias, não são suficientes. A vida contemporânea mostra isso. Em países onde o voto não é obrigatório, é facultativo, como os Estados Unidos, por exemplo, às vezes, na hora de eleger um presidente da República, não vota nem metade da população. Agora, você imagina eles são legítimos. Os mandatários que saem dessas eleições são legítimos. Porque a pessoa podia votar, não votou porque não quis. Mas não é disso que nós estamos falando. São legítimos, mas a corresponsabilidade social é muito pequena. Se 60%, né, não foi nem votar, né,
aquela pessoa não tem o suficiente respaldo. Então, o nosso esforço foi para combinar uma valorização das instituições representativas. Colaboramos muito com o Judiciário brasileiro, a sua reforma, a sua modernização. Tivemos uma boa relação, né, às vezes mais tensa, às vezes menos, mas sempre respeitosa, com o Legislativo. E criamos uma série de outros canais, conferências, conselhos, mesas permanentes de negociação, ouvidorias nas empresas públicas, para que o cidadão comum pudesse participar também das políticas públicas fora dos períodos de eleição. Ou seja, além de votar, que é fundamental, né, o voto é o ato constitutivo da democracia, mas nós queríamos que o cidadão fosse além do voto. E a Constituição brasileira fala isso. Tem 8 passagens da Constituição Federal que falam da participação popular, junto ao Executivo e junto ao próprio Legislativo, como você sabe muito bem. Isso acho que foi fundamental para o sucesso do governo Lula, né? Porque nós tínhamos canais para processar os conflitos. Não é que não houvesse conflitos, né? O conflito a gente sabe que faz parte da vida democrática, né? O confronto acho que não, mas o conflito é parte do dinamismo, né? Entre patrões e empregados, entre Estado e certos setores, às vezes entre um setor social e outro. Nós sempre dialogamos. Os ministérios, mas também o Lula. Acho que nunca, né? A oposição fica um pouco, às vezes, chateada, mas é fato. É fato comprovável, cientificamente, estatisticamente. Nunca um presidente da República dialogou tanto com os movimentos sociais, com as organizações populares, mas também com o empresariado. Essa é a novidade. Porque o Lula não excluiu ninguém do diálogo. O exemplo disso era o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E que os movimentos também estavam lá, no movimento sindical. Os principais empresários do país, de todos os setores de um lado, os principais sindicalistas e líderes populares de outro, né? O presidente da República, os ministros, lideranças religiosas, lideranças intelectuais, universitárias, todos juntos, né? Dialogando na busca de um projeto para o país. Porque tem certas coisas, deputado Edinho, que na nossa visão, né, e você ajudou não só a formular isso, mas como prefeito de Araraquara, como deputado, né, como presidente do nosso partido no Estado de São Paulo, tem contribuído muito para explicitar essa visão. Né? Tem certas coisas que naturalmente se decide na disputa entre um partido e outro, né, na vida democrática. Mas determinados objetivos do país podem ser compartilhados por todos os partidos, por todos os setores econômicos e por todos os setores sociais. E justamente Lula, né, a quem se atribuía o radicalismo, foi o presidente que conseguiu, em relação a determinados objetivos, de retomada do crescimento, de combate à fome, né, de redução da desigualdade social, conseguiu unir trabalhadores, empresários e governo. Nós tivemos muitas parcerias tripartites nesses 8 anos de Lula. Com certeza. E as conferências tiveram um papel fundamental. Né? Extraordinário. Nós fizemos 73 conferências, que começavam em cada município, depois tinha uma etapa estadual, depois se concluíam a nível nacional. Então ninguém viu todo, assim, a não ser quem estava acompanhando, coordenando. 73 conferências, sobre tudo, desde segurança pública até direitos dos homossexuais, né? Desde política industrial até agricultura familiar. 73 conferências sobre todos os temas da agenda do país, da agenda popular e da agenda das elites, quando era legítimo. E as deliberações viravam políticas públicas. Viravam políticas públicas. Cerca de 5 milhões de pessoas, ao longo dos 8 anos, participaram dessas conferências. Ou seja, ajudaram a definir, junto com o governo, as políticas públicas de cada área, né? E o Lula participou, eu era como ministro da Secretaria-Geral, digamos, o coordenador-geral desse processo, junto com cada ministro, né? Participei de praticamente todas. Mas o Lula, como presidente, participou de mais de 50 dessas conferências, né? Ficava ali. Não foi lá só para fazer discurso e ir embora, não. Ouvia, recolhia. Isso permitiu também um forte aprendizado da sociedade civil brasileira sobre como funciona o Estado, quais são suas possibilidades, quais são seus limites, né? Como definir prioridade para as políticas públicas. Eu volto ao Paulo Freire, que o Paulo Freire falava, eu sou suspeito porque fui grande admirador dele, sou ainda, né, da obra. Paulo Freire dizia, as classes populares precisam conhecer melhor
o Estado. Elas precisam saber como o Estado funciona, para não propor coisas que são inviáveis, mas, ao mesmo tempo, não deixar de propor coisas que são viáveis e que as elites, por preconceito ou por ideologia conservadora, não querem fazer. E a mudança simbólica é muito forte, né, Dulce? Porque um Brasil que tem a história que tem, que até quando nós tentamos identificar aqui essa concepção elitista de desenvolvimento, nós voltamos ao período da escravidão, né? Ao ciclo onde o ser humano era subjugado, né, em prol do desenvolvimento econômico. Mas a concepção elitista está muito presente na história brasileira, né? E quando um governo, né, liderado por um nordestino retirante, né, um líder dos trabalhadores, chama, né, a população que sempre esteve à margem, que são os movimentos sociais, né, muitas vezes marginalizados politicamente, mas representantes de setores que estavam à margem da sociedade, chama para que eles sejam protagonistas da formulação. A simbologia é revolucionária, né? É uma mudança não só política, mas ética e cultural, né? Isso foi uma verdadeira revolução pacífica na vida brasileira. E a presidenta Dilma teve um papel muito destacado nesse processo, nem sempre se menciona. O PAC, já no segundo mandato, né? O PAC também foi construído com intensa participação popular. Eu me lembro de ver, para definir obras de ferrovias, hidrovias, estradas, portos, aeroportos, né, distribuídos em todo o território nacional, porque o PAC é o maior plano de desenvolvimento de infraestrutura e desenvolvimento que nós já tivemos, né? A ministra, a então ministra Dilma, e hoje presidenta, ouviu as principais organizações populares. Eu mesmo ajudei a convocar centrais sindicais, movimentos de luta pela moradia, até movimentos de catadores de materiais recicláveis foram ouvidos para construir o PAC. Ao mesmo tempo que ela ouvia o empresariado dos diferentes setores, a comunidade universitária. Aí tem gente que diz assim, não, mas isso não precisa ouvir muito não, nós já sabemos o que precisa fazer. Só que em política, forma é conteúdo. Se você tem uma forma correta, o conteúdo tem chance de ser mais correto. E cria uma corresponsabilidade, né? E o Lula falou uma coisa extraordinária uma vez. Ninguém se torna corresponsável por aquilo que não ajudou a construir, né? Se a democracia é participativa, como foi no governo Lula e como continua sendo no governo da presidenta Dilma, as pessoas se sentem parte, se sentem sujeito e não ficam na arquibancada, né? Na hora que vem a crise econômica, que o presidente vai para a televisão e convoca o país a enfrentar junto à crise, a sociedade está ali. Porque ela é tratada como sujeito, não como objeto, né? Então, a democracia participativa, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, dá. Ouvir a sociedade dá um pouquinho de trabalho, mas se justifica plenamente. Esse é um outro dos segredos do governo Lula. Manteve a democracia representativa e até ampliou. Em relação ao judiciário, por exemplo, foi, né, várias medidas de reforma do judiciário, etc., que foram tomadas em parceria com o executivo. Mas, ao mesmo tempo, foram criados canais inéditos. Eu diria para você que hoje existe uma espécie de embrião de um sistema de democracia participativa no país, que até seria bom institucionalizar, eu acho. Sabe, essas conferências, esses conselhos de ouvidoria. E não tira nada das prerrogativas do legislativo. Eu acho que fortalece. Quanto mais atento, mais dinâmico o povo, mais ele vai valorizar a política. Quanto mais distante, maior o risco dele, sabe, ele ficar alienado. E aquela negação meio autoritária da política, assim. E essa contradição ela é falsa, né? Que a democracia direta ela está em conflito com o poder legislativo. Não está. Com a democracia representativa. Isso é não conhecer, inclusive, as atribuições dos poderes, do ponto de vista constitucional. A democracia direta em nada está em conflito com o legislativo. Ao contrário, eu penso como você, que ela reforça, né, a ação política. Ao reforçar o sentimento, né, porque ela não é paternalista, a democracia participativa. As pessoas podem opinar e ajudam a construir a política pública, nas conferências, nos conselhos, nas mesas de negociação, mas também prevê responsabilidades, né? Eu me lembro que nas primeiras conferências, em alguns setores, as propostas às vezes eram um pouco toscas, algumas. As pessoas não tinham uma noção exata do que a lei
estabelece, né? Às vezes fazia uma proposta que supunha mudança de lei. Já na segunda conferência, aquela mesma pessoa tinha mais vivência, né? E a participação social, junto ao Executivo e junto ao Legislativo, na prática, eu sou testemunha disso, faz com que o cidadão passe a respeitar mais as instituições, passe a perceber que a política, com os seus defeitos, com as suas limitações, que a gente deve trabalhar para corrigir, mas que a política democrática é necessária. Então isso eu acho que diminui o risco de alienação. Exatamente. Né? Dessa visão assim, autoritária da política, não, isso não serve para nada. Né? Esse pessoal que condena tudo, que nada serve para nada. E o cidadão começa a achar assim, bem, a minha participação pode ser útil, a minha participação pode ajudar a melhorar. É um processo educativo, né? Então, acho que muito do prestígio do Lula, né? Do carinho, não é só prestígio político, não, do carinho, do afeto que a população tem por ele e tem pela Dilma. São personalidades diferentes, mas o sentimento popular é parecido. Vem dessa coisa. Uma senhora no interior do Piauí me falou uma vez, literalmente isso. Ela falou assim, não, antes do presidente Lula, eu não me sentia gente. Hoje, a minha vida é simples, né? Mas eu me sinto gente. É com essa frase que nós vamos encerrar o nosso programa, ministro Luiz Dulce. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, o Assembleia Convida. Eu quero muito agradecer a você, a essa aula que você nos deu de modelo de desenvolvimento, de um novo papel da relação do Estado com os movimentos sociais. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Não cumpri esse papel tão importante como você está dizendo, mas sempre procurei contribuir, porque eu tenho muito orgulho, né, de ter participado desses 8 anos do presidente Lula, e vejo com muito orgulho a presidenta Dilma fazer o país andar ainda mais para frente, né? Primeiro, um operário de origem nordestina, de vivência paulista, e depois uma mulher competente, eficaz e muitíssimo respeitável, né? Então eu tenho muito orgulho de ser parte modesta desse processo. Eu agradeço à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por essa oportunidade. Muito obrigado por estar aqui no Assembleia Convida com o ex-ministro Luiz Dulce. Muito obrigado. Você assistiu hoje o programa Em Ação muito especial. Uma entrevista histórica com o ministro Dulce, ministro durante os 8 anos do governo do presidente Lula. Na próxima semana, nós estaremos de volta com o nosso programa, nesse mesmo horário. Participe do programa Em Ação. Mande a sua contribuição, a sua sugestão. Participe por meio do Twitter, do nosso e-mail e do nosso site. E a partir de amanhã, esse programa também estará sendo divulgado pelo nosso site. Participe. Muito obrigado.